Ei, pessoal, doutora Rosali, assumindo novamente o Instagram da Débora, pra gente finalizar essa live de cuidados paliativos. Tá ficando pouco, 1 hora, mas o Instagram não dá mais horas pra gente, pra gente conversar sobre esses temas. Hoje o tema foi sobre cuidados paliativos com a Ana Paula, e vou chamá-la aqui novamente pra gente finalizar esse tema. E aí ela já está entrando. Queria falar que essa live já está gravada no IGTV e fica aí gravado. Ai, Ana, foi tão bom, não queria encerrar aí essa live tão pouco. O Instagram só dá 1 hora, gente. Não dá mais 1 hora. A gente tem que fazer em outro lugar, porque 1 hora está muito pouco. A gente precisa de mais. O Leandro colocou aqui, ó. Parabéns, Ana, e obrigado por aceitar nosso convite e compartilhar todo o conhecimento e carinho com a comunidade EB. Ana, a gente estava falando sobre esse exemplo aí do Hospital de Sevilha, onde eles têm todo esse olhar. A gente aqui não está julgando se é certo ou se é errado. Sim, Né? A gente não sim, está sim, julgando não. isso porque são realidades diferentes, são autoridades sanitárias diferentes, são hospitais diferentes. A gente não está julgando isso, mas a gente está colocando que isso se pratica e que isso tem Sim, resultado, né? Tem resultado. sim. Para aquela comunidade, aquilo é super importante ter essa oportunidade. E a gente se questiona e a gente levanta essa perguntinha de novo, né, Ana? Porque a gente deixa essas perguntas para as respostas, né? Porque a gente não tem essas respostas. A gente não tem. A gente tem as perguntas, né? E a gente Sim, precisa fazer essas perguntas para, quem sabe, alguém construir essa resposta. Que é importante ter essa oportunidade, de repente, ter uma cozinha, né? E a mãe ir lá fazer a comida, que nem Dona Elza fazia, né? Dona Elza sim, sabia o que dava certo, o que não dava certo, e aquilo era muito forte para ela. Existia uma crença muito forte naquilo ali, né? E que não pode ser quebrado no momento que a pessoa interna. Porque ela sim. internou, a gente quer esse cuidado que vem sendo construído, né? Todos os dias, 24 horas por dia, e a gente, de repente, quebrar esse cuidado. Né, Ana? Eu acho que uma coisa que eu aprendi é assim, para todo mundo, para toda pessoa, para toda família, sempre vai ter alguma coisa que é muito sagrada, né? Então Ai, acho que a gente precisa pensar o que é sagrado para mim, ai, o que é sagrado para minha vamos mais família. 1 hora, Ana. Bota aí 1 hora. Né, não é verdade? Assim, a gente pode pensar, se eu precisar internar, se alguém da minha família, o que é muito sagrado? Então, sempre vai ter um sagrado. E eu acredito muito nisso, que o profissional de saúde, ele precisa auxiliar a pessoa a encontrar o que é sagrado para ela, caso ela não tenha descoberto ainda. E se ela já sabe o que é muito sagrado, eu tenho que viabilizar a expressão desse sagrado. Né? Então, eu acho que muitos conflitos que as famílias apresentam é quando alguém vem e quer interditar o sagrado do outro. Né? Então, por exemplo, é sagrado para uma mãe dar banho no filho dela. De repente, vem uma pessoa que não tem um vínculo com aquela família e pede para aquela mãe, para aquele pai, para aquela avó se retirar. Então, ela afetou uma coisa que é muito sagrada. Ou a alimentação, né? A mãe quer dar, ou o pai, ou a avó, sei lá, quer dar um tipo de alimento que sabe que vai ser bem aceito, com todo o rigor sanitário possível, né? Mas a equipe veta essa questão daquilo que é muito sagrado naquele momento. Então, eu acho que o cuidado, ele é sagrado, né? Então, eu acho que se a gente resgatar a dimensão desse sagrado, tudo vai ficar melhor, né? Tudo vai ficar melhor. E eu nem sempre vou saber o que é o sagrado para aquela família. Às Eu vezes tenho nem que eles me sabem. e descobrir. Nem eles sabem, Às vezes é um exatamente. sentimento que eles não conseguem nomear. Porque as pessoas têm Sim, dificuldade de nomear sentimentos, né? Então, às vezes, a sim, pessoa tem dificuldade de nomear aquele sentimento que é sagrado para ela, mas ela não entende aquilo. Então, se a gente não tiver um pouquinho de sensibilidade para entender, né, que aquilo ali é sagrado para ela, que aquilo é essencial, a gente perde, né? A gente perde essa oportunidade como profissionais de saúde.
Sim, eu acho que esses encontros de cuidado, eles são também muito sagrados, né? Então a gente tem que ter total pertencimento àquele horário, àquela conversa, aquele momento e ajudar as famílias a encontrar esse sagrado. Muitas vezes um sintoma refratário, ele ocupa toda a dimensão daquela família e o sagrado se perde no meio daquilo, né? Então a gente tem que tentar resgatar o que é sagrado. Eu lembro que tem várias crianças que eu poderia citar aqui, mas eu achei lindo, eu nunca vou me esquecer. A gente tem a Débora, que é uma mãe aqui, né, do Benjamin. Eu nunca esqueço o olhar do Benjamin para ela. É uma coisa tão sagrada. Para mim, aquilo foi tão sagrado. Então, toda vez que faz tempo que eu não vejo eles, mas se eu for lá novamente, nossa, isso é sagrado. Esse contato, esse olhar é muito sagrado. Então, eu penso que isso é uma coisa que esse contato deve ser muito respeitado. Então, eu imagino como deve ser difícil para uma família quando vem alguém de fora e pede para essa pessoa sair. Nossa, isso não é cuidados paliativos, né? Isso não é. Então a gente tem que lutar, falar disso, dar voz para uma coisa que a gente precisa, né, na nossa sociedade. A gente tem uma cultura que ela é mais tecnicista, mais voltada para a doença. Então, volta e meia, a gente vai ser mergulhado num ambiente totalmente hostil, onde ninguém vai querer saber a tua história. Mas eu acho que se a gente já está falando sobre isso, essas vozes todas vão mobilizando uma realidade nova, né? Eu acredito nisso, pelo menos, né? Eu estou vendo aqui que tem uma enfermeira que está assistindo, a Daniele Selmer, ela foi comigo também para a Espanha. Uma coisa que eu achei muito fantástico lá, que eu achei que deve funcionar bem, é o telemonitoramento, uma coisa que talvez agora com a pandemia se expanda, né? Então, por exemplo, um profissional de uma unidade de saúde, de uma UPA, ele tem o telefone de todas as pessoas com doenças crônicas daquele território, e a pessoa pode mandar ou ligar para mandar uma mensagem ou ligar para esse profissional, caso tenha um sintoma refratário. Então, em vez de ir com, sei lá, com o filha para o hospital, ela pode ligar para o médico, ela pode falar com a enfermeira. E eu acho que em EB a gente faz muito isso, né? Sem estar estabelecido, a gente faz. Eu lembro, olha quantas vezes eu já mandei mensagem para a doutora Janine, milhões de vezes, para a Maria Helena, mandei bal sempre, domingo, sábado de noite, né? A gente fica Tem dia, sempre... né? Não tem horário. Quantas vezes a gente conversa com as famílias, com os pacientes também? Então, ter isso de uma forma formal, que as pessoas possam conseguir fazer isso com os profissionais que atendem elas, né? De repente, sei lá, o filho ou a filha está precisando de alguma coisa, que as famílias também possam ter esse fluxo aberto para tirar dúvidas, né? Para ter informações, e nem sempre a gente vê isso acontecendo, né? Sim. Então, acho que tudo isso... isso... Às vezes a mãe, ela precisa só ouvir que ela tá fazendo as coisas certas, ou que tá tudo certo, ou então ela quer só esse apoio de alguém que ela confia e que ela julga que acompanha bem o ente dela, o filho, o pai, enfim, o que for, né? Ela precisa desse reforço, desse apoio. A Tatiane colocou aqui, ó, deixa eu ler. A Ana maravilhosa, a Tatiane Compagnoni, humana demais, atendeu a Vale durante 5 meses, voluntariamente, com muito amor. E a Maria Helena colocou aqui, ó, Ana Paula é uma profissional maravilhosa. Obrigada. E a Selmer Daniele. Ah, Daniele Selmer, que foi com você. Sim. Isso é uma visão paliativista. Lindo, Ana. Sim. Eu acho que a gente é constituído pelas vozes de todas essas pessoas que estão escrevendo aí, né? Eu fui lendo, não consegui ler todos os depoimentos, mas eu acho que a gente tem uma frase que eu acho bem importante, que a gente reflete e refrata, né? Tudo que a gente fala, que a gente escuta, a gente é constituído por tanta gente. Então, acho que muitas das pessoas que estão escrevendo aí, elas também me ajudaram a ter essa visão. Eu vi que o pai do Benjamin, o Lucas, também escreveu, né? Aqui, Lucas Bottini, né? Deve ser ele. Isso, que ele muda o comportamento quando passeia, né? Que bonitinho. Sim.
veja, isso é dimensão espiritual. É entender que às vezes a pessoa, né? Uma criança precisa tomar puro, ver uma árvore, sei lá, ver um cachorro na rua, um carro passando, né? A gente também é assim, né? Quando a gente está muito estressado, às vezes a gente sai de casa, dá uma volta na quadra, ai, parece que dá uma aliviada, né? Então, acho que é prestar atenção realmente naquilo que faz bem para o outro, tá com os olhinhos bem atentos, né? E eu acho que nem sempre a gente consegue fazer tudo isso que eu tô falando, né? Vamos fazer uma meia-culpa, nem sempre a gente consegue. Mas o importante é a gente tentar. Né? A gente precisa tentar. Eu acho que todas essas associações, para as pessoas com EB, a Débora, ela é composta por pessoas que voluntariam seu tempo. A maioria das pessoas tem uma atividade profissional bem intensa, né, já, e voluntariam muito do seu tempo para ajudar, porque eu entendo... Por que essas pessoas fazem isso? Né? Por que Vão mais 2 horas de live, Ana. Porque a gente vê o olhinho brilhando, a gente vê um problema se resolvendo, né? Não todos, mas eu acho que a gente vê resolução, né, dentro do nosso possível. E eu acho que é isso que move a gente, né? O que move o pessoal da Débora, de todas as associações. E o que mais me chama a atenção, a maior parte das associações, quem deu início não foi profissional da saúde, foi família. E por que foi família? Porque se sentiu desamparada, afetada, né, por falta de apoio, de outras vozes que possam escutar. Então, são pessoas que estão mobilizando as outras para melhorar a qualidade de vida. Então, acho que isso a gente tem que se atentar. Os profissionais de saúde que estão lidando com isso direto, às vezes são os últimos a perceber que estão provocando sofrimento, né? Precisa de um familiar, de um pai, de uma mãe. Acho que até para eu finalizar, eu queria falar uma coisa que aconteceu comigo, né? Eu já sou formada há 20 anos e logo que eu me formei, eu trabalhava no Hospital do Câncer aqui em Curitiba. E naquele dia tinha um senhor ele estava muito mal, mas eu tinha acabado de assumir o plantão, então eu não tinha conhecimento ainda, né, do estado de saúde das pessoas que estavam internadas ali. E veio a esposa desse senhor e me disse assim, eu quero visitar meu marido agora. Não era o horário de visita. O horário de visita era tipo 10 horas e ela estava ali 7 horas da manhã quando eu cheguei. E eu falei, não, tudo bem, a senhora pode entrar, eu autorizo. Eu autorizo, olha só, né? Eu autorizo. E aí ela falou, não, tudo bem, mas eu também quero que você autorize a entrada dos filhos dele. Daí eu falei, quantos filhos são? E ela falou, 4. Aí o que eu falei? 4? Ai, não, 4 não. 4 é muito. Olha a minha percepção, né? Eu falei, não dá, 4 é muito, o hospital nem é horário de visitas agora e o hospital não vai permitir. E ela me disse, olha, ele tá muito mal, não sei se ele vai aguentar, né? E eu falei, não, mas 4 é muito. E ela me agarrou pelo meu jaleco, assim, ó, eu achei muito interessante. Assim, ela me salvou, na verdade. Ela me pegou pelo jaleco, assim, ela quase me ergueu e ela disse assim, eles vão entrar. Ela só falou isso. Aí, depois que ela soltou, eu olhei para ela e falei, tá bom. E eu acho que ela me salvou, sabe? Ela me salvou. Eu acho que aquela esposa, ela me fez ler muito sobre isso, estudar muito. Todas as pessoas com quem eu tive contato me fizeram ler e estudar. E eu acho que todo mundo precisa ler sobre isso, precisa aprender de verdade essas outras coisas que a gente falou hoje, né? Praticar. A gente precisa praticar isso, né? Mas eu acho que a Débora e todas as associações, elas já praticam, né? Elas lutam por isso, inclusive, né? Então, eu quero agradecer demais essa participação, por vocês terem aceitado o assunto, né? Aceitar também o tema, porque não é um tema muito, assim, palatável para a maioria das pessoas, mas a gente sempre diz, a gente não quer falar de morte, a gente quer falar de vida, né? De vida boa, é isso. Exato. Então eu te agradeço, né? E depois eu vou ler lá no GVT todos os comentários, mas eu quero agradecer demais, acho que é importante esse espaço. Os comentários não ficam salvos, por isso que eu vou ler. Não fica, depois você vai me contar. Eu fico lendo eles para ficarem gravados, porque eles não ficam salvos. Mas várias pessoas colocaram aqui, eu vou ler um pouquinho os comentários, por isso que eu sempre leio.
O Lucas colocou, o Lucas Bottini colocou, a Ana é um grande apoio em nossa associação, nos apresentou O Mundo é B. O Benjamin, ele tem B juncional, não é? Se eu não estou enganada, não é isso? Sim, né? O Lucas pode falar melhor, mas aparentemente sim. Aparentemente Uhum. sim, não é isso? Sim. Uhum. É. Sim. Ele tá aqui, eu vi que a Débora também entrou, acho que deve ser a esposa dele, né? Débora Uhum. Bottini. A sua, acho que é uma aluna sua, Manug Ramos. Professora Ana é maravilhosa. Faz refletir muito sobre Uhum. cuidados paliativos. A Fê Sim. colocou aqui, a Fê Música colocou aqui que essa live tinha que passar no Jornal Nacional. Adorei essa. Deixa eu até procurar que ela botou aqui. Acho que ela botou que essa live tinha que estar passando em rede nacional. Ela Você colocou. sabe que agora a gente está vendo muitas famílias dando depoimentos no Jornal Nacional, né? Revoltadas com situações relacionadas à perda das pessoas, né? Em muitas dessas situações, eu até fui dar uma aula esses dias e peguei alguns trechos dessas reportagens. O que as famílias colocam na revolta é a falta de acolhimento, né? Elas não tiveram quem olhasse para o sagrado delas. Então elas se revoltaram e elas vão para o jornal e elas falam, né? Elas falam, por exemplo, eu fiquei sabendo de alguma notícia 3 dias depois, eu quis uma informação e não tive, né? Então eu acho que é isso, as pessoas não querem nada extraordinário, elas querem ser cuidadas e ser ouvidas e respeitadas naquilo que é sagrado para elas. Eu penso nisso, né? E muitas vezes a gente desrespeita. Eu já devo ter desrespeitado também. Também. Também já devo ter Desrespeita, né? A desrespeitado. gente está em constante Sim, processo de sim, melhorias. A Maria sim. Helena colocou aqui, ó, resgatando o verdadeiro conceito de paliare. Sim, Acho que é isso. sim, verdade. A Janine É. colocou, a família do Benjamin transborda muito amor. Aí Uhum. o Lucas colocou na internet. Quanto mais a Daniela, quanto melhor a família estiver informada, capacitada, menos eles ligam. E a questão não é ligar por si só, né? É ter essa oportunidade, saber que você está ali para compartilhar daquela angústia, daquele receio, daquela dúvida, né? E eu acho que em cuidados paliativos, uma coisa que a gente não comentou também, doutora Rosali, é os sentimentos, né? Toda vez que alguém recebe uma notícia de uma doença grave, né? Isso mobiliza sentimentos, e esses sentimentos, muitas vezes, eles não são nossos, eles são até nossos conhecidos, mas eles se apresentam de uma forma bem exacerbada às vezes. Então, lidar com esses sentimentos também é importante. Nós temos que aprender a lidar. Eu não aprendi a lidar ainda, né? Mas eu acho assim, às vezes a gente tem que enfrentar raiva das pessoas, né? E às vezes não é raiva da gente, é raiva daquela situação. Às vezes a gente tem que enfrentar Frustração, medo. medo, Medo. frustração, medo, e com cuidado a gente vai vendo que esses sentimentos vão se transformando, né? Então, de repente, uma família te recebe com muita raiva, depois ela fica com muito medo de tudo, até né, do ar, enfim, medo exacerbado. De repente, isso vai se transformando, né? Numa barganha, isso vai se transformando, às vezes, né, num momento assim de mais tristeza, de mais melancolia, e de repente isso se transforma numa coisa de aceitação, de viver a vida, de aproveitar, e isso é muito, oscila muito, né? Com a gente também, porque a gente não fala muito da gente, né? Mas várias vezes eu já tive raiva também, eu tenho raiva às A vezes. gente tem que fazer uma live para falar sobre isso. Sim, Cuidando de e às quem vezes a gente cuida, acha né? que é só o psicólogo que lida com isso, né? Na verdade, sim, ele é o profissional adequado, mas todo mundo enfrenta isso, né? A gente tem esses sentimentos, então a gente precisa ler sobre eles, né? Até para não revidar a raiva do outro, né? Para cuidar lá quando o nosso coraçãozinho não está muito bom. Ontem eu estava conversando com a enfermeira Maria Helena, meu coraçãozinho estava apertadinho, e ela me sugeriu o livro, né, que eu falei para vocês, do Porco Espinho. Eu
passei a noite inteira lendo o livro. E, ai, me fez um bem enorme, assim, se eu morasse perto dela, eu ia dar um abraço enorme nela. Então, Manda um são abraço essas virtual, que ela coisas. tá aqui. É, Maria Helena, ela, assim, é uma inspiração, assim, ela cuida, né? Ela cuida Ela da cuida. gente, ela cuida. Ela é uma enfermeira, né? É uma enfermeira. A E eu Nutri, acho que é isso, né? a Nutri A Andressa gente Mendes se cuida. colocou aqui, ó. Sou grata a você. A Nutri Andressa Mendes. Sou grata a vocês por me ajudarem em todas as dúvidas do nosso pequeno Otávio aqui em Bom Jesus, Goiânia. Uhum. E aí, várias pessoas, coração. Que saudade de conversar com a Ana. A Tatiane colocou aqui, ó. Não, tá. Leandro colocou aqui, ó. Nosso envolvimento com a Débora ocorre pelo nosso propósito, pela paixão em dedicar nosso tempo. Os assuntos difíceis ficam para trás e concentramos nossos esforços nesse foco, nas pessoas. Gente Uhum. cuida de gente. Sim, sim, sim. Gente, assistir a professora Ana em sala de aula é um privilégio. Reis Bruna, profissional exemplar e humana. Obrigada. Kathleen Simão. Ana é um exemplo de pessoa e profissional. A Obrigada. Débora Botini está aqui, ó. Ana, a forma em que você nos apresentou o diagnóstico do Benjamin me marcou para sempre. Você foi extremamente cuidadosa e me trouxe cada coisa no momento certo. Que legal, né? Legal ela colocar aqui. O nascimento do A Priscila Benjamin colocou aqui, é ó. assim, a gente se lembra, né, das histórias todas. Ela que colocou um coração. A Priscila colocou aqui, ó. Ela toda meiga falando que teve raiva. É, gente, eu tenho raivinha também. Todo mundo tem. Ana, a gente vai encerrar. Já tem 1h30. Foi maravilhoso falar sobre você, sobre esse tema, cuidados paliativos, que é um tema tão amplo. Acho que 1 hora é tão pouco para falar sobre isso. A gente queria deixar claro aqui que cuidados paliativos a gente fala de vida, né? Uma pequena parte dele lá no finalzinho é sobre o final de vida, porque o final de vida é o final, é uma parte pequena da Sempre nossa da vida vida, né? inteira, né? Então é o final de vida, é uma parte pequena, e para as pessoas mudarem esse preconceito da importância de ter esse olhar integral, diferente, humanizado, né? Entender, se colocar no lugar do outro, né? O que você gostaria que tivessem fazendo para você, para o seu outro, para o seu sagrado, né? É se colocar nessa posição e que as pessoas tivessem esse olhar mais humanizado, que ninguém colocasse um rótulo de data de validade, né? Essa aqui tá válido até tanto, esse aqui é válido até tanto, e eu sei mais do que você, e isso é muita coisa, né? Mas eu me sinto grata. Eu acho que falar sobre isso é sempre bom. Acho que a gente sempre precisa de espaço para falar disso, né? Para a gente lembrar dessas outras dimensões todas aí na nossa vida, né? Então eu agradeço. É um prazer sempre fazer qualquer coisa que seja para as pessoas que têm EB ou para as famílias, né? Eu acho que isso é sempre um prazer, seja qualquer coisa, seja como a gente faz na Papeb às vezes, sei lá, preparar alguma coisa, né? Enviar um curativo, enfim, qualquer coisa. Seja o que for, sim. Seja lá o que for, é sempre muito bom. Então, eu agradeço a oportunidade e parabéns. Continuem um trabalho lindo que vocês estão fazendo aí com os bate-papos, porque a gente tem aprendido bastante com vocês também. Nossa, a gente que agradece você ter aceitado esse convite na sua agenda, nas suas férias. A gente esperou esse bate-papo para as férias da Ana, né? A gente agradece muito você ter aceitado transcorrer sobre esse tema que é tão complexo em 1h30, né? Que acho que a gente conseguiu deixar bastante pergunta. A gente não deixou resposta. A gente deixou algumas perguntas para as pessoas pensarem e agradecer você continue fazendo esse trabalho aí lindo que você faz, várias pessoas aqui colocando, né, o quanto esse seu acolhimento foi modificador na vida delas. Isso é muito bonito. Né? Obrigada. E é na minha também, né? Que a gente se modifica. Quero mandar um beijo aí para todo mundo da Papeb, para a família do Benjamin, que eu gosto muito, né? Tenho bastante carinho. Eles também fazem parte da minha história. E que vocês tenham uma boa semana, né? De muito trabalho aí, né? De muita coisa boa.
Muita coisa boa. Ana, muito obrigada. Gente, essa live fica gravada, né, Ana? Depois vai para o YouTube. Compartilhem no YouTube para que mais profissionais possam ver. Manda para a equipe que cuida aí de vocês aí no local, para que as pessoas possam mudar a chave, né, Ana? Virar assim, acender aquela luz, fazer aquela pergunta e começar a procurar as respostas, porque essa caminhada da procura, ela é essencial, né? Ela Sim, faz parte. sim, com certeza. Então, que você caminha aí procurando as respostas. Ana, muito obrigada. Boa noite, Ana. Obrigada de verdade. Amei conversar com você sobre isso. Eu precisava conversar sobre isso e eu nem sabia. Obrigada, doutora Rosalie. Você é muito simpática Foi fazendo o ótimo. nosso Precisava bate-papo. conversar sobre isso hoje com você. Me fez super bem conversar sobre tudo isso. Eu agradeço muito essa oportunidade de novo para a Débora, para o Leandro, para a Janine, para a Priscila, que fazem parte aí desse grupo que gerencia aí o Débora Talks. Essa oportunidade de poder levar esse bate-papo, essa mensagem para as pessoas. Ana, obrigada e boa noite. Vamos terminar as duas chorando aqui. É, tomar a corona. Obrigada. Gratidão. Boa Obrigada, noite. Ana. Beijo, boa noite. Beijo.